Olá, meu povo, bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês? Quarta-feira e a gente já está aqui esquentando cedinho para falar aqui sobre, dar continuidade aqui ao nosso objetivo de falar sobre negociações, né? Falar sobre a importância de conhecer tudo que envolve aqui a saúde suplementar e que faz sentido em relação à negociação, em relação a essa parceria entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde. E nós estamos aqui constantemente falando com vocês sobre esses assuntos para a gente ficar cada vez mais inteirado e saber como se portar dentro desse cenário aí, né, dessa fala, dessa prestação de serviço entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde, né? Isso é um mercado bem particular, a linguagem, a fala desse mercado precisa ser trabalhada. A gente trabalha de uma forma bem particular porque tem regras, né, regras de cobranças, regras de análise, e para você negociar corretamente é necessário que você entenda tudo isso, né? E como eu falei para vocês antes aqui, a gente preparou para vocês um evento que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio, né? Que é relacionado a esse assunto. Nós vamos falar relacionado a esse assunto, relacionado a negociações, tá? O nome do evento é Trilha da Saúde Suplementar. Nesse evento a gente vai falar tudo, até chegar esse dia, até o dia 2, nós vamos estar aqui com vocês esquentando esse assunto, falando um pouco mais sobre esse assunto, constantemente trazendo situações que impactam nesse cenário, que é importante a gente conhecer. A gente que trabalha com negociação, a gente que trabalha com saúde suplementar, é importante que nós conheçamos. Então até lá eu vou estar aqui com vocês, trazendo esses assuntos e puxando vocês para esse mundo junto comigo. Porque se vocês estão aqui comigo é porque vocês têm o mesmo interesse que eu, né? A gente tem pensamentos alinhados, é por isso que nós estamos aqui na mesma comunidade. Então, eu quero trazer para vocês aqui sempre o que eu adquiri com o tempo, que eu fui aprendendo com o tempo, né? Eu quero trazer transformação, quero que vocês entendam sobre isso, eu quero que vocês consigam trazer para o mundo de atuação de vocês aí na área profissional. Eu quero trazer transformação profissional para vocês. Eu quero que vocês entendam como é que isso funciona. Se vocês têm realmente esse interesse, estão aqui comigo, é porque nós temos sim pensamentos alinhados. Então, estejam aqui comigo até esse período e posteriormente também, mas agora especificamente o nosso tema é esse. Então, se vocês têm realmente esse interesse, estejam comigo que a gente vai estar esquentando esses dias de eventos, tá bom? Antecipando alguns assuntos para que nesse dia nós tenhamos mente clara, aberta, né? E já tenhamos uma prévia do que falaremos com maior intensidade nesses dias, tá bom? E hoje eu me dispus a trazer aqui para vocês sobre TIS e TUS, tá? Vamos falar um pouquinho sobre TIS e TUS. Quando todos nós falamos a mesma língua, gente, existe um entendimento único e pleno. A gente sabe, né? Isso em qualquer cenário, isso em qualquer momento. Quando a gente fala o mesmo assunto, quando a gente se entende, né? A gente tem um entendimento mesmo, né? Quando a gente fala a mesma língua, fala as mesmas características, o que eu aqui estou falando e o meu interlocutor recebe e tem a mesma linguagem, a gente consegue chegar em um denominador único, né? Em um fator único, que é a ideia que temos aqui. Mas antes da TIS e da TUS, no caso especificamente a TIS, porque é a troca de informação da saúde suplementar, né? A padronização dessa troca de informação. Então, antes dessa padronização entre prestadores de serviço de saúde, pacientes e operadoras de plano de saúde, a gente podia chamar isso de praticamente uma torre de Babel. Por quê? Porque não existia essa padronização, não existia uma fala única, não existia uma conversa única, né? Cada um falava uma língua. Cada operadora decidia o que ela queria que esse prestador de serviço direcionasse para ela. E o prestador de serviço ficava perdido nesse mundo aí, né? Sem saber direito o que encaminhar. Uma operadora cobrava um CPF, uma operadora já cobrava a data de nascimento, um já cobrava o nome do pai, outro já cobrava o nome da mãe, enfim.
Cada operadora definia quais as informações que ela queria receber a partir do atendimento de um dos usuários dela. E como é que ficava o prestador nesse cenário aí, né? Nesse momento? Perdido, acuado, né? Sem saber o que fazer, né? As operadoras utilizavam formatos diferentes, formatos distintos para transmitir a comunicação. Isso gerava diversas falhas que atrasavam o faturamento dos prestadores de serviços de saúde. Era uma complicação, né? Então, pensando em uma forma de poder padronizar essa comunicação entre os agentes, entre a Agência Nacional de Saúde, as operadoras de plano de saúde e os prestadores de serviço de saúde, a Agência Nacional de Saúde trouxe para esse cenário o quê? A TIS padronizou a troca de informações e trouxe o quê? Mais a TUS, TUS e TIS. TIS é a troca de informação, né? A padronização dessa troca de informação, e a TUS é a terminologia unificada da saúde suplementar. Que terminologia é essa? São códigos que definem cada natureza de despesa, códigos que definem taxas, códigos que definem serviços, códigos que definem o trânsito de materiais e medicamentos. Essas na verdade, uma coisa complementa a outra. A TUS complementa a TIS, tá? A TUS, as codificações da TUS devem transitar corretamente dentro de cada campo definido pela TIS, né? Que é a padronização. Mas, Cris, por que tu fala tanto sobre tu e sobre ti, se tu traz para mim, se tu queres trazer para a gente aqui sobre negociação, se tu vais falar com a gente aqui sobre negociação? Quando a gente fala de negociação, não é necessariamente só a forma de falar, só a forma de se portar, que eu falo muito com vocês aqui, que isso é muito importante, né? Numa mesa de negociação, saber se portar, saber ouvir, falar menos, ouvir muito mais, observar seu interlocutor, né? Eu falo muito sobre isso com vocês aqui. Isso é muito importante, isso é extremamente importante. Mas conhecer as variáveis que antecedem tudo isso para você ficar robusto, para você ficar pronto para sentar aqui numa mesa de negociação junto à operadora de plano de saúde, com todos os subsídios, e trabalhar isso com clareza e com firmeza. Você precisa entender tudo que está envolvido. TUS e TIS têm uma importância nesse cenário. De que forma? Para mim, enquanto negociador, né? Para eu ter essa robustez que eu falo a vocês que temos que ter, o que se impacta? Quando eu vou negociar, quando eu vou renovar um contrato, qual é o primeiro indicador que eu avalio? O que eu avalio que não pode deixar de existir? É o ticket médio, né? E quando eu avalio o ticket médio, eu avalio com base, normalmente, né? Pode ser que eu avalie também com base no meu faturamento, mas no primeiro momento eu avalio o meu ticket médio com base na minha produção. E a minha produção é a minha perspectiva de recebimento. Mas se eu não conheço o trânsito das informações, como eu vou direcionar essa cobrança? Eu atendi o paciente, eu gerei uma perspectiva de recebimento, realizei um ticket médio com base no que eu atendi, né? Eu gerei uma perspectiva de recebimento. Quando eu encaminho para a operadora, se eu não encaminho corretamente, se eu não encaminho da forma que ela padronizou com a TIS e definiu essa padronização com a TUS por meio de codificações, eu vou receber o quê? Glosas constantes, minha gente. Quando eu recebo glosas, eu não estou recebendo o meu ticket médio que eu gerei, que eu avaliei aqui para negociar com base na minha produção. Essa minha perspectiva é frustrada. Então eu negociei com base em um valor, mas eu recebo tanta glosa que isso se perde no meio do caminho. Então o meu ticket médio fica perdido. Eu aqui, enquanto negociador, não tenho mais uma variável importante para negociar. A variável que eu tinha, eu perdi devido às glosas que eu recebi. Então sim, conhecer o que antecede a negociação, conhecer tudo que está por trás, conhecer custo, conhecer variáveis, conhecer normas de cobrança, é importante para você, negociador. Além do poder de negociação, além do poder de persuasão, você precisa conhecer as variáveis que interferem nessa sua
nessa sua postura, nesse seu arsenal de informações para negociar. Então, é necessário saber. Pode ser que alguns assuntos você não tenha tanta afinidade enquanto negociador. Aí você vai trazer equipes, né? Junta as equipes, trabalha com as equipes, mas traz para você esse entendimento. Às vezes você não precisa conhecer detalhes, mas você precisa conhecer o cenário. Você precisa saber de onde essa informação saiu. Para você saber debater com firmeza. Para você saber falar olhando nos olhos. Olhando nos olhos, claro, sempre sem intimidar ninguém. Com muito respeito com o seu interlocutor, mas sabendo o que você está falando. Firmeza nas palavras que você está dizendo. Clareza e certeza. Para você ter isso, é necessário estudar. Por isso, eu trago aqui para vocês sobre TIS e TUS, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas. E sempre entendendo que elas fazem parte do entendimento do bom negociador, dentro da saúde suplementar. Quando trazemos esses assuntos aqui, falamos sobre a importância, né? Tem algumas características do negociador que ela é única para todos os negócios, mas as características que envolvem o negócio é peculiar a cada um negócio. E o nosso aqui é saúde, e saúde suplementar especificamente. Então, negociar dentro da saúde suplementar, prestadores de serviço de saúde com operadoras de plano de saúde envolve conhecimento do assunto trazido, tá bom? Então, vamos falar sobre TIS e TUS. E o que é TIS? A gente já falou, né? Que TIS é a troca de informação, é a padronização da troca de informação na saúde suplementar. O objetivo principal da TIS é essa troca de informação. Por isso a ANS criou um padrão dessa troca, né? Em diversos canais. Em resumo, a TIS é um layout de documento, gente, informando todos os campos que devem ser preenchidos por quem emite. E quem é que emite a TIS? O padrão. O formulário é definido pela Agência Nacional de Saúde. As informações que devem conter é única, é unificada, tá? Para todas as operadoras de plano de saúde, para todos os prestadores e para todas as operadoras, tá? Essas informações que devem ser encaminhadas para as operadoras, para a Agência Nacional de Saúde por meio das operadoras é a TIS. E a informação que deve ser encaminhada do prestador para a operadora é a TIS. Então, do prestador até chegar na Agência Nacional de Saúde, todo mundo fala a mesma língua, né? A Torre de Babel foi desmanchada. Todo mundo está falando a mesma língua. Então, quais são os formulários? As principais guias, né, que se utiliza aí dentro dessa troca de informação. A guia de consulta médica, e aí tem seus campinhos obrigatórios, né? A TIS, ela tem os campos, né? E tem alguns que são obrigatórios. Quando ela diz que esses são obrigatórios, se você não preencher o seu XML, que é o arquivo eletrônico, que é o trânsito de informações, não recepciona essa sua guia. A operadora coloca lá um chequezinho dizendo que caso essa informação não seja preenchida, essa cobrança não vai ser encaminhada. Então, a guia de consulta médica, que é muito utilizada em ambulatórios, né? Às vezes nas clínicas tem também o setor de ambulatório, então você precisa, quando é clínica ou quando é hospital e que trabalha a parte ambulatorial, você vai ter a guia de consulta médica. A guia de solicitação de serviços profissionais, né, que é SPSADT. A guia de solicitação de internação, muito utilizada para hospitais que trabalham, claro, com internação, seja de urgência, seja de eletiva, UTI, enfim. A guia de solicitação de internação. A guia de resumo de internação. A guia de honorário individual, né? A guia de tratamento odontológico. Desculpa, gente, entrou um negocinho aqui no meu computador, deixa eu tirar aqui. O demonstrativo de pagamento. Guias de recurso de glosa, que nem todas as operadoras trabalham com as guias de recurso de glosa, nem todas as operadoras já implementaram isso, então alguns recursos de glosas são feitos direto no portal, às vezes são feitos até por e-mail, enfim. Essa não é ainda uma obrigatoriedade estabelecida dentro do XML, aí, o recurso de glosa realizado com essa padronização definida, né, única e estabelecida como os demais documentos que eu falei para vocês aqui. Mas ela existe, tá? A geração da guia, gente.
A geração da guia de acordo com o padrão TIS é muito parecida com as notas fiscais eletrônicas e o arquivo gerado também é padronizado em XML. Esse XML, quando a gente fala em XML, é uma forma de linguagem, é uma forma de fala, tá? Tá lá dentro dos arquivos para você encaminhar isso. Você pode também gerar a sua cobrança direto no portal da operadora. Algumas operadoras, grande parte, as grandes operadoras, elas têm a possibilidade, elas te dão a possibilidade para você, prestador de serviço de saúde, já gerar essa sua cobrança dentro do portal dela. Mas, quando o prestador já tem uma dimensão maior, o prestador já tem uma gama de serviços maiores, é inviável fazer isso. Então, ele tem o quê? Um sistema de gestão. Esse sistema de gestão dele já está todo padronizado, de forma que essas informações vão essa saída de dados, ela vai trazer as informações conforme a TIS espera. E a gente só faz gerar esse arquivo e postar no portal da operadora. Ela já reconhece as informações e isso facilita muito, tá? Então, isso é a TIS, tá? A padronização, ela é feita por meio de formulário. Existem os formulários já com definição dos campos obrigatórios, que é essa linguagem, tá? Essa fala entre o prestador, operadora e Agência Nacional de Saúde, tá bom? E TUS, a gente já falou que a TUS é a terminologia unificada, né, na saúde suplementar. Facilita o preenchimento dessas guias que a gente acabou de falar, né? Estabelecendo um padrão que ajuda no serviço de saúde, sempre vai ajudar muito. O prestador de serviço de saúde foi quem mais ganhou com essa padronização, porque essa loucura de cada operadora de serviço de saúde, cada operadora de plano de saúde, definir quais eram as regras que elas queriam receber, quais eram as informações que elas queriam receber, como é que você fica aqui, prestador? Enlouquecido, né? O que eu vou mandar? Eu mando hoje, com essa padronização, já é complicado dentro dos prestadores de serviço de saúde você montar fluxos, né? De forma que as equipes interajam, né? Aqui começa a orquestra, que é o que deve acontecer dentro de qualquer clínica, dentro de qualquer instituição de saúde. Já é complicado. Você imagina, cada operadora ter a sua definição de informação e você, prestador de serviço de saúde, fica aqui aleatório, perdido, né? A equipe fica totalmente sem condição de absorver todas as informações que as operadoras solicitavam. Mas com essa definição, nós, prestadores de serviço, ganhamos muito. Às vezes a gente fica falando, são muitas informações e tal, e o XML retorna e eu não consigo encaminhar, faltou o código de ocupação do profissional, faltou o CRM, faltou alguma coisa. Mas isso é definido, isso já está pré-estabelecido. É só estudar antes. Então, se você parametriza o seu sistema corretamente, você nem tem essa dor de cabeça. Então, e o que acontece muito é que quando dá esse erro lá no XML, no momento da cobrança, aí a pessoa do seu faturamento, ela vai lá e corrige no XML. Quando ela corrige no XML, ela está fazendo o quê? Enxugando o gelo. Ela corrigiu essa informação aqui, no mês seguinte ela vai corrigir novamente essa informação lá no XML. Ao invés dela informar para o seu setor de cadastro a necessidade disso, o seu setor de cadastro vai lá no seu sistema de gestão, corrige no sistema de gestão e isso já fica estabelecido dentro do seu sistema. Na próxima guia ou no próximo faturamento, ou enfim, isso já vai estar pronto. Você não precisa estar fazendo isso todo mês, repetindo. Então, os líderes têm que acompanhar isso, têm que orientar os seus liderados que não façam isso. Até pode corrigir, gente, a gente sabe. É bom que os gestores... Comercial também, comercial faz parte dessa gestão toda, o comercial traz o gestor das equipes aqui para tratar esses assuntos, para entender, mas você precisa sentir a dor de quem está aqui na ponta, né? É bom que os gestores sentem lá com os seus liderados, entenda a dor que eles sentem no momento de encaminhar um XML, por exemplo, dentro de um faturamento. Não é fácil. Volta a informação, o documento volta, você tem prazo estabelecido e as pessoas estão aqui com uma tensão de ter que trabalhar aqui com um prazo muito reduzido, tensão de não conseguir encaminhar tudo isso, responsabilidade, né? Eu tenho que encaminhar isso, o que eu vou fazer se eu não encaminhar essa documentação, se eu não encaminhar essa cobrança, eu vou perder o prazo, e fica nervosa, e fica com medo, e fica assustada. Então você precisa sentir a dor da sua equipe para você ajudar e montar fluxo, montar processo de forma que facilite
esse direcionamento das informações e deixe a sua equipe também tranquila para trabalhar, tá? Para não ter um problema e para não ter crises e aí vai ser ruim para a sua empresa também. Ruim para a pessoa e ruim para a sua empresa. Então, sinta a dor do seu colaborador para montar um esquema, montar um processo de forma a facilitar o trânsito dessas informações e a forma que se trabalha em cada equipe, né? Então, imagina a confusão nas diferentes nomenclaturas dessas coisas todas, né? Quando não existia TUS e TUS, né? Para resolver esse problema, aí a ANS criou, né? A TUS e a TIS. Primeiro a TIS, né? Padronizou e depois trouxe a TUS. Existem ainda os códigos próprios, gente. O que transita hoje entre prestadores de serviços de saúde e operadores de plano de saúde não é só a TUS. Essa definição, essas codificações, o que já existe de TUS para cada procedimento ou para cada material, sim, é obrigatório. Mas existem pacotes, né? Existem negociações próprias. Então, esses códigos próprios existem também dentro da TIS, a possibilidade de transitar com codificações próprias. Mas essas codificações próprias têm que estar negociadas também entre prestador de serviço de saúde e operadora de plano de saúde. Às vezes você observa que a operadora de plano de saúde negocia com você uma determinada tabela. Negociei na tabela CBHPM tal edição. Vou utilizar as codificações da CBHPM tal edição. Nem sempre todas as codificações que estão na CBHPM são TUS, tá? Isso não é verdade. Tem códigos CBHPM que não são TUS. Então, a operadora negocia essa tabela e aí ela diz para você: para solicitar autorização, você vai solicitar nessa codificação. Para cobrar, você vai cobrar numa outra codificação. Então, você autoriza numa codificação e cobra na outra. Isso são coisinhas pequenas, mas se você não observar, é motivo de glosa, retorna em glosa. Você tem que direcionar da forma que você negociou. Então, tudo isso, toda essa negociação, toda essa forma de trabalho, existe a possibilidade de trabalhar sem que seja com a codificação TUS, em algumas situações, não são em todas, quando você trabalha com pacotes, por exemplo, mas isso tem que estar negociado, acordado, alinhado e trabalhado dentro da sua equipe aqui, você enquanto prestador de serviço. Todo mundo tem que ter esse conhecimento, tá bom? Para não ficar perdido e você não ter aquela resposta negativa quando recebe a solicitação da nota fiscal aí, e aí você recebe um demonstrativo de pagamento, na verdade, né? Eles solicitam a nota fiscal de você, para pagar para você, para te pagar o faturamento que foi encaminhado, e ela te manda uma relação de itens que ela não vai pagar. E aí vem lá, né? Cobrança inadequada, cobrança fora do prazo, codificação não esperada, o prestador não está habilitado para realizar esse serviço, enfim, porque você cobrou com a codificação que não está negociada. Você está habilitado para realizar o serviço, mas ela autorizou bonitinho, mas você cobrou equivocadamente, achando que ia cobrar com o mesmo código que foi autorizado, e não é. É o código que foi definido para a cobrança. Então, são coisinhas que parecem pequenas, e aí você às vezes se questiona, por que eu tenho que saber isso? Nem sempre você, enquanto negociador, tem que saber o detalhe, mas você tem que saber o que envolve isso. Você tem que saber pelo menos o cenário geral, para você cobrar, para você trazer as equipes para você, discutir, né, entender exatamente como é que funciona isso e, quando você for negociar, você saber exatamente o que está envolvido, né? Antes era muito mais complicado, porque não existia a TUS e a TIS. Então, hoje, com a TUS e a TIS, você tem esse benefício. Mas você só tem esse benefício se você tiver uma equipe treinada que entenda a necessidade disso. A necessidade de transitar essas informações da forma que é exigida, tá? Então, é necessário saber disso. Então, os benefícios que traz. Ai, balancei aqui o celular, gente. Uma pergunta aqui. Ciele, como recorrer a uma glosa de cobrança fora do prazo? Ciele, o que acontece? Se você encaminhou uma cobrança fora do prazo, aí você vai precisar ter um bom relacionamento com essa operadora de plano de saúde. Isso vai depender muito do teu relacionamento. O recurso de glosa, ele depende muito do que você tem
da forma que você tem se portado aqui com a operadora de plano de saúde. Porque se está fora do prazo, você tem ciência que está fora do prazo, você vai entrar em contato com a operadora tem vários canais, tem várias formas de recursar, né? Às vezes o recurso de glosa, não joga lá no portal de qualquer forma. Existe a forma de recursar? Existe. Mas se você sabe que você realmente não cumpriu uma determinada regra, antes de você encaminhar, pede para o seu comercial conversar, falar, manda para o seu comercial essa dificuldade sua, para ele tentar conversar com a operadora antes, para ver se ela libera para você, fala sobre a sua dificuldade. Quando você vai recursar uma glosa, você recursa sempre falando a verdade. Errei, mandei a cobrança fora do prazo, contudo eu tive um custo, eu atendi o beneficiário, fala sobre a sua forma de trabalho, toda a sua dedicação em atender os beneficiários da operadora de plano de saúde, monta um recurso de glosa bem estruturado e traz para você também a questão do bom relacionamento que você teve, do que você sempre fez para atender com clareza e com efetividade, com respeito, né, com a segurança do paciente que você tem na sua clínica, porque gente, isso é uma regra administrativa, mas sim, você tem que cumprir as regras administrativas, você enquanto prestador de serviço de saúde. Mas se você prestou esse atendimento, você pode encaminhar para a operadora esse recurso e deve encaminhar esse recurso com todos os critérios, falando sobre esse seu relacionamento e esse seu comprometimento, tanto com os pacientes quanto com a operadora. Mas, enfim, intercorrências acontecem e acabou que você encaminhou a cobrança fora do prazo. Mas estrutura esse recurso e encaminha, não deixa de encaminhar porque você acha porque você sim está fora do prazo, porque você encaminhou uma cobrança fora do prazo. Não deixa de recursar, recursa sim, mas pede para o seu comercial fazer o meio de campo antes, sabe? Ter aquela conversa prévia, esse relacionamento prévio, é bom que isso aconteça. Normalmente o resultado é muito melhor. Tá bom, Ciele, mas não deixa de fazer não, é importante fazer. Você teve um custo, você atendeu o beneficiário, não é justo que você não receba pelo serviço prestado, tá bem? Então, os benefícios da TIS e da TUS para todas as instituições de saúde, nós já falamos aqui, enquanto prestadores de serviço de saúde, mas a gente vai citar alguns aqui só para ficar bem massificado. Redução de erros, quando isso acontece, claro, a redução de erros está padronizado, você teve uma facilidade de treinar sua equipe, a redução de erros vai acontecer muito na cobrança, né? Você vai conseguir trabalhar de uma forma efetiva, com o mínimo de erro possível, né? E aí você vai trazer uma clareza de informações de forma que o que você encaminhou, a sua cobrança encaminhada, você vai receber 100% ou próximo disso, enfim. Você vai receber o que você trabalhou, se não houver erros e se existir também esse relacionamento aí que a gente acabou de falar, que a Ciele trouxe aqui. Quando acontecem essas coisas, o bom relacionamento é essencial. Redução de glosas, não tem como não reduzir as glosas, então reduziram muito as glosas depois que foi estabelecido o TIS, TUS, essa padronização, essa organização, foi o divisor de águas aí em relação a glosas. Então, se você é um prestador de serviço de saúde que entende todas as regras e que trabalha corretamente, com certeza o seu índice de glosa é baixíssimo. Se você conhece as regras, não tem como a sua glosa ser alta, não tem como. Mesmo que haja aquelas glosas indevidas que a gente sabe que acontece esporadicamente, e você vai trabalhar de uma forma aí diferenciada, que é o seu comercial, diretamente com a operadora de plano de saúde. Mas o nível de glosa, o índice de glosa é muito baixo quando você conhece todas as regras e trabalha de acordo com cada contrato definido, tá? Redução de fraudes, sim. Não tem, isso ficava aberto, porque cada operadora tem aí sua forma de trabalho, tem aí suas informações, o que ela quer receber, ela dizia o que ela queria receber de informação, e isso deixava algo aberto, deixava um caminho, uma porta muito aberta para qualquer um fazer, informar o que queria, dizer que queria o que bem entendesse, algo que o prestador nem tinha condição de fornecer, era solicitado. Redução de discordância de informações, simplificação da comunicação, isso é muito importante. Interoperabilidade entre os sistemas, né? Isso permitiu que os prestadores de serviço de saúde tenham
um sistema aqui, um sistema de gestão, né, que eu recepciono a informação aqui desde a entrada do paciente, eu recebo esse paciente aqui na minha clínica, no meu hospital, a entrada desse paciente, a entrada de dados já está ligada aqui com a saída de dados que eu vou encaminhar para a operadora de plano de saúde. Então, desde a entrada do paciente, desde o agendamento do paciente até a geração do XML e o encaminhamento dessa informação para a operadora de serviço de plano de saúde, essa interoperabilidade de informação ficou muito clara, ficou muito fácil. Então, esse trânsito aí de informações permitiu com que os prestadores de serviço de saúde estabelecessem aí esses sistemas, essa forma de trabalho, que isso ficou muito mais tranquilo de trabalhar, muito fácil de visualizar, muito mais nítida, as informações ficaram muito mais nítidas. Então, a interoperabilidade entre sistemas foi, assim, absurdamente entendida quando se estabeleceu a TIS e se estabeleceu a TUS, tá? Redução significativa no uso de papel, que a gente sabe que é um custo dentro dos prestadores de serviço de saúde, né? Quem trabalha hoje, quem sabe trabalhar direitinho, reduz. Muita gente sabe que muitas operadoras de plano de saúde exigem a documentação física, ainda exigem, isso está diminuindo, mas exigem ainda, mas reduziu bastante. Então, o trânsito de papéis, a economia com papel é custo, né? Se eu reduzo o custo, eu negocio melhor, eu tenho margem para negociar, né? Agilidade no processo de ações administrativas, né, como autorização, faturamento de procedimentos, enfim, isso facilitou muito. Então, vocês vejam que quando a Agência Nacional de Saúde estabeleceu TIS e TUS, nós, enquanto prestadores de serviço de saúde, só tivemos benefícios, não tivemos nada negativo. Então, quando a gente fala de vantagens e desvantagens de TIS e TUS, eu não enxergo nenhuma desvantagem, eu só consigo enxergar vantagens. Agora, se você não tem uma equipe coesa, se você não tem uma equipe que se atualiza, se você não tem uma equipe que efetivamente conhece sobre saúde suplementar, aí você vai ficar sempre achando que você tem uma obrigação que é impossível atingir, é inatingível, né? É difícil demais obedecer todas as regras que são estabelecidas pela ANS. Não é difícil, gente, não é difícil. É necessário estudar. E quando você diz que é difícil, se você tivesse vivido naquele tempo onde não existia essa determinação, dessa padronização de troca de informações, sim, aí você ia entender o que é coisa difícil para o prestador de serviço de saúde. Então, enquanto negociador, é necessário você saber todo esse cenário, é necessário você conhecer toda essa estrutura, né? Para você entender e analisar esse seu ticket médio para trazer para a mesa de negociação. Se você analisar com base na produção, você vai depois analisar também, fazer esse seu ticket médio com base na cobrança e você vai ver que a diferença é muito pouca. Existe diferença? Existe, porque existem as regras de cobrança. Se o seu sistema de gestão não trouxer aqui para a sua produção já as regras de cobrança, porque alguns sistemas de gestão eles só trazem as regras quando você gera o XML, ou seja, quando você fecha um lote para encaminhar para a operadora. Quando você fecha um lote, ele aplica as regras. Quais são essas regras? Escalonamento de honorário médico, que existe, escalonamento aí do CH, escalonamento do custo operacional, enfim, de acordo com a regra de cada operadora, de acordo com a regra de cada tabela. Então, essas regras em alguns sistemas de gestões, elas são aplicadas no momento que é gerado o XML. Outros sistemas de gestões conseguem aplicar isso desde o momento da produção. Produção é diferente de faturamento. Quando você produz, é o que você atendeu, é tudo que você atendeu. Faturamento é o que você realmente faturou, encaminhou para a operadora, gerou uma perspectiva de recebimento. E o ideal é que você tenha essa perspectiva de recebimento, tanto em produção quanto em faturamento, muito próximas umas das outras, tá? Se você não tem isso, significa que existe alguma perda no meio do caminho. Se eu atendi e o meu faturamento aqui, a minha produção, está me gerando a perspectiva de recebimento, e quando eu recebo, esse faturamento me diz que é outra coisa, tem alguma coisa errada aí nesse trânsito, nesse meio campo aí, entre o atendimento e o faturamento. Isso não pode acontecer, tá? Tem que estar atento, porque se você diz isso, é perda, tá bom? Que isso é missa do galo. Que isso é missa do galo? Não, é assunto sobre saúde suplementar. É sobre negociações, tá? A gente está trabalhando aqui sobre saúde suplementar, sobre negociações.
sobre quem tem realmente esse interesse de conhecer cada vez mais, de entender cada vez mais sobre esse tema. E esse assunto, tudo que eu vou falar para vocês aqui, esse esquenta que eu estou dizendo para vocês aqui, ele vai ficar muito mais claro, vocês vão ter uma clareza de informações muito mais robusta nos dias 3, 4 e 5 de maio, que é o nosso momento, né, o aulão que eu disse a vocês que estamos preparando, que é a trilha da saúde suplementar, onde a gente vai falar tudo sobre o tema abordado aqui, os temas abordados aqui nesse decorrer desse período. Até o dia 2 de maio, vamos trazer para vocês aqui tudo sobre a parte de negociações, né? Se você quer se tornar um excelente negociador, participe, se inscreva aí na trilha da saúde suplementar, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de maio. É um evento gratuito, é um evento que online, você não vai gastar um centavo, não vai tirar nada do seu bolso. Mas eu quero trazer para vocês que têm interesse nessa área, transformação. Quero trazer para vocês a necessidade de estar sempre atualizados. Muito obrigada, Ana Paula. A necessidade de estar atualizado, de trazer para vocês sempre essa visão, né? A gente precisa conhecer o outro lado da coisa, tá? Eu, enquanto prestador de serviço de saúde, não posso me fechar aqui no meu mundinho. Eu tenho que entender como é que funciona tudo isso. Se eu não entender, eu vou ficar perdido nesse mercado. Tá bom, gente? Então, foi um prazer tê-los aqui. Eu sei que esse horário é um tanto complicado para estar aqui juntos, mas vocês, quem tem realmente interesse, está comigo aqui. Eu sei que é um horário muito cedo, é o horário que eu tenho, e eu estou sempre aqui com vocês à disposição. Não tem problema quem não pode estar, essa live vai ficar gravada, vai ficar lá no feed, vocês assistam, quem tem interesse, revisem, assistam tudo que a gente fala aqui. E é isso, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, gente. Beijão!